Prepara delicadamente a mãe a desmamá-lo. Chegara também a hora em que devia privar-me de tomar o leite, devendo começar a sustentar-me com o alimento comum de que se nutrem os outros quando desmamados. Disse-o a minha querida mãe, que mais com tanta graça e tais maneiras que não senti o pesar que de fato teria devido experimentar ao ver retirar-se-lhe tanta consolação. Havia, contudo, já pedido ao Pai que a confortasse com a sua graça, e abracei-a com amor de encontro a seu peito virginal e com grande afeto agradeci-lhe pelo leite puríssimo que até aquela hora me havia subministrado com tamanho amor. Com os joelhos em terra, a querida mãe adorou o Pai e agradeceu-lhe pelo leite miraculoso que lhe havia dado para aleitar-me, a mim, seu filho, e pediu-lhe perdão pelo que teria podido faltar ao subministrar-me aquele puro alimento. Depois pediu-me perdão se caso não havia cumprido o seu dever ao aleitar-me e agradeceu-me por me ter dignado receber aquele alimento de sua pessoa e, enquanto filho de Deus, não ter desdenhado ser aleitado por uma simples criatura, qual ela era. Humilhou-se muito na presença de meu pai e na minha. Oh, quanto minha esposa foram gratos e aceitos estes atos a meu pai e a mim. Ficou o pai conquistado pelo seu amor e sua humildade, e fê-la entender que fosse o que fosse que lhe pedisse, estava pronto a conceder-lhe tudo. Ela outra coisa não pediu, senão tornar-se digna de imitar-me perfeitamente e de jamais se separar de mim. Obteve-o de meu pai com toda aquela perfeição que ela desejava. Eu, pois, tendo ferido o seu coração de amor, abraçando-a apertadamente e beijando-a docemente, agradeci-lhe pelo serviço que até aquela hora me havia prestado e pedi-lhe continuasse, qual mãe amorosa, a amar-me, a mim, seu filho único e dileto. Confortei-a muito nesta ocasião e pedi-lhe que me alimentasse no futuro com o mesmo alimento com o qual ela se nutria. Assegurei-lhe que não tomando mais seu leite, não devia por isso ter receio de que em mim diminuísse o amor para com ela. Com o meu crescimento crescia para com ela meu amor e nela aumentariam a graça e o mérito. A querida mãe ficou resignada inteiramente à vontade do Pai e à minha, e muito confortada com minhas palavras. Ofereci depois todos esses atos ao Pai e a todos os agradecimentos em suplência por meus irmãos e máxime por aqueles que, havendo recebido muitas graças de meu Pai, não lhe agradecem e não se servem delas em vista do fim pelo qual meu Pai lhas concede. Roguei-lhe ainda se dignasse dar virtude, espírito e graça a todos aqueles que por sua disposição devem sentir falta dos alimentos espirituais, para que eles se acomodem ao que o Pai dispõe e não deem as costas às virtudes. Efetivamente, a alma sem este sustento fica em grande perigo de não avançar na perfeição. Pedi muito a meu pai que, permitindo esta privação, não deixassem de suprir com a sua graça e ajuda especial de alimentar as almas com outra comida que lhe aprovesse, mantê-las em seu espírito e fervor e fazê-las crescer na virtude e na perfeição. O Pai prometeu fazer tudo, como de fato vai realizando. Com todos estes meus atos e súplicas ao Pai, dava-lhes muito gosto.
Muito se comprazia ao ver-me continuamente pedindo graças e favores para os meus irmãos. Conhecendo eu esta sua complacência, não deixava de praticar incessantemente atos semelhantes. Suplicava ao Pai que, de mesmo modo que se comprazia em ouvir-me, sem jamais se enfastiar com grande gosto, ainda se dignasse ouvir de bom grado as súplicas de meus irmãos. Jamais lhe causassem tédio ou fastio, por mais que eles lhe fossem pouco amorosos e gratos, e se dignasse atendê-los principalmente quando lhe pedissem as graças em meu nome e por meus méritos. O pai mostrou-se nisso liberal, prometeu-me e assegurou-me que tudo o que lhe pedissem em meu nome e por meus méritos, tudo haveria de conceder-lhes, se o pedido fosse em assunto de proveito e não de detrimento para eles. Porque em tal caso o Pai lhes concederia outras graças proveitosas, adequadas à salvação deles e à sua glória. Havendo eu já praticado todos estes atos, oferecido ao Pai todas aquelas minhas obras e obtido dele todas as graças que ele pedia para a salvação de meus irmãos, punha-me a louvá-lo, bendizê-lo e agradecer-lhe, fazia-o em nome e por parte de todos os meus irmãos. Convidava depois ainda minha dileta mãe a unir-se a mim para cantar os louvores divinos, dos quais muito gostava e que alegravam a meu pai. Eu lhe suplicava que se dignasse ensinar a todas as criaturas, por meio de dons e graças, o modo mais adequado de louvá-lo. Em realidade, fê-lo meu pai e ainda o faz, por intermédio de seu divino Espírito, vai insinuando à mente e ao coração das criaturas seus louvores e suas glórias. Na verdade, muito bem o aprendem e não só louvam e bendizem elas a seu Criador, mas são causa de que seja igualmente louvado e glorificado por outros por meio de suas egrégias composições em louvor do Pai e em meu louvor. Agradecida por isso ao Pai, fazia-o em nome e por parte de todos aqueles que assim eram prevenidos por sua graça. Amor e benevolência para com São José. Estando, pois, ali com minha dileta mãe e José, seu esposo, não deixava de fazer-lhes também aqueles atos de gratidão, de amor e de benevolência que de fato merecia, tendo sido fiel e afeiçoado a minha mãe e a mim, tratando-nos com tanto obséquio, respeito e submissão, que realmente mereceu um amor muito grande da parte de meu pai, de mim e de minha querida mãe. Ao começar a proferir palavras, falava-lhe com amor, agradecia-lhe quanto sofria e se afatigava por meu amor. Ao dirigir-lhe estas palavras, enchia-lhe a alma de tal consolo que se fazia em lágrimas de suavidade, e uma só palavra, ouvida de minha boca, convertia em alegria todas as amarguras experimentadas naquele duro exílio e em tamanha pobreza. Na verdade, afligia-se muito ao ver-me pobre e necessitado a ponto de não poder manter a sua esposa e a minha pessoa com o conforto desejado e tido por indispensável. Eu, contudo, e minha querida mãe não deixávamos de consolá-lo, declarando ser esta a vontade do Pai e a minha. Em consequência, ele se consolava, liquefazia-se-lhe o coração de amor para comigo e para com minha mãe dileta. Por sua vez, era por nós correspondido com amor igual e considerado sempre guarda fiel e protetor de nossas necessidades. Impetrava-lhe de meu pai numerosas graças e fazia que sua alma crescesse sempre em virtude e insignes méritos.
Ia frequentemente a seus braços, acariciava-o, dava-lhe demonstrações de afeto muito intenso. Ele ficava cada vez mais consolado e confirmado na graça e ardoroso na aquisição das virtudes do amor divino. Oferecia depois estes mútuos afetos ao Pai e suplicava-lhe que justamente daquele modo se dignasse consolar as almas fiéis que me seguem imitando meus exemplos. Ele as consolasse, confortasse e acariciasse, fazendo-as experimentar as delícias de meu amor, abraçando-as e estreitando-as ao seu divino coração, a fim de serem mais confirmadas na graça e no amor. O Pai tudo me prometia fazer e com muita liberalidade, como efetivamente o vai realizando. No entanto, existem poucas destas almas tão fiéis e afeiçoadas como a alma de José, que verdadeiramente fora prevenida pelo Pai com a doçura de suas bênçãos, em tal medida que depois de minha querida mãe, não houve nem existiu no mundo alma semelhante à sua, tão favorecida e amada por meu Pai, por mim e por minha dileta mãe, e por isso tão favorecida e agradecida agraciada por nós. Preces comuns e ações de graças. Continuando a morar ali, íamos praticando eu e a querida mãe e José os habituais exercícios de virtude, louvor e oração e ação de graças ao Pai e em benefício do próximo que quisesse receber a verdadeira luz, isto é, conhecer e adorar o verdadeiro Deus. Pedi muito ao dileto Pai, mas não tiveram então pleno efeito o meu desejo e o meu pedido, porque seria preciso que tivesse-lhes pregado publicamente a verdadeira fé e o verdadeiro Deus. Fiquei, não obstante, em parte satisfeito, vendo que aquelas almas iam toda a vida se dispondo, e algumas das quais haviam já abraçado a verdadeira fé. Por meio dessas, com correr do tempo e outros auxílios, haveriam de se converter e seriam iluminadas ainda outras. Morte de Herodes. Estando assim de algum modo consolado, não me faltavam, contudo, preocupações e aflições, uma das quais foi ver o ímpio Herodes morria em sua obstinação, e depois de haver mandado matar tantos inocentes, finalmente ia-se encerrar a perseguição pelo sepultamento da alma criminosa no profundo dos abismos infernais. Oh, quanto me afligia a sorte infeliz daquela alma desgraçada! E como pela perfídia, ambição, dureza e avareza daquele coração rebelde, havia-se precipitado a alma infeliz no bárbaro infernal, no bátaro infernal. Sentia realmente enorme pesar quando se perdia alguma alma, depois de minha vinda ao mundo, e ao ver, enquanto estava no mundo, a sua salvação, elas se precipitarem no abismo infernal. Oh, isto sim, era insuportável. Não podia deixar de chorar a sua desgraça, que efetivamente era imensa. Morto o ímpio Herodes, roguei ao Pai não permitisse mais que no mundo surgisse tirano semelhante àquele. Via, todavia, que muitos tiranos cruéis surgiriam no mundo e afligiriam e atormentariam os meus seguidores. Por este motivo sentia grande pesar, mas consolava-me ver que a crueldade e tirania seriam causa de que tantas almas se salvassem com grande mérito e adquirissem a palma e a coroa do martírio. Pelo breve sofrimento desta vida frágil, seriam eternamente bem-aventurados e felizes no céu. Pedi então com grande instância ao Pai lhes desse graça e virtude e as assistisse até o fim dos padecimentos e dos martírios, e depois as levasse consigo ao repouso eterno. Fazia-o com tanta instância e insistência,
porque sofriam por minha causa todas aquelas penas, isto é, para serem-me fiéis e devido ao amor que me dedicavam, meu pai se mostrava muito benigno e cortês e assegurou-me haver não só de assisti-las e consolá-las, mas de combater ele próprio com elas, a saber, dar-lhes força e virtude para vencerem e superarem não só o tirano, mas toda espécie de sofrimento e martírio, e depois conduzi-las ao eterno repouso e felicidade. O anjo fala a José. Neste interim, chegado o tempo do retorno a Nazaré, por haver cessado inteiramente a perseguição de Herodes, devido à sua morte, enviou meu pai um anjo no sono a José para avisá-lo de que podia voltar à pátria, por ter já morrido aquele que procurava matar-me. José, havendo despertado do sono, avisou a minha mãe querida e ordenou a partida do Egito. Exortação. Por isso, não deixes, esposa minha, de imitar-me o mais possível em tudo o que eu vos mostrei neste capítulo. Aproveitai meus exemplos, certa de que jamais vos faltarão minha ajuda e a graça de meu Pai. Laus Deo. Capítulo 7. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, da partida do Egito até a chegada a Nazaré. A ordem de retorno. Morto Herodes e cessado inteiramente o morticínio dos inocentes, agradecia ao Pai que, com tão elevada providência, se dignara pôr termo àquela ingente perseguição. O dileto pai ordenou-me então que voltasse a Nazaré, minha pátria, querendo que eu estabelecesse ali residência. Adorei as ordens divinas e agradeci-lhe a enorme bondade de se dignar chamar-me novamente do exílio e fazer-me voltar à pátria. Em semelhante ocasião, supliquei-lhe que, pela mesma bondade, se dignasse reconduzir a si aquelas almas que, exiladas do paraíso por causa da culpa, vivem no meio de seus cruéis inimigos e estão na escravidão do demônio. Por graça particular, não só a chama de novo de tão mísera escravatura, mas além disso lhes tirasse todas as ocasiões e os impedimentos que se interpõem para obstacularizar-lhes o retorno à amizade com ele e ao estado de vida perfeita. O Pai prometeu-me fazê-lo, e de fato o executa com providência paterna, enquanto muitas almas deixam a escravidão do demônio e do pecado por esta divina providência. Muitas, contudo, não o fazem, visto que efetivamente não o querem. Agradeci ao Pai por tudo o que se dignara dispor em proveito e para a salvação de meus irmãos. Alegrava-me muito por aqueles que retornam à sua amizade e à verdadeira liberdade de filhos diletos. Sentia ao mesmo tempo grande pesar por aqueles que preferiam permanecer na própria miséria e escravidão. Via tudo isso. Oferecia esta minha alegria e este meu pesar ao Pai, e em virtude do que eu sentia, pedia-lhe se dignasse dar àqueles que se convertiam nova graça a fim de não mais se afastarem dele. Aqueles que permaneciam em mísera escravidão se dignassem chamá-los novamente com voz mais poderosa e auxílio mais válido, usando também para com quem não dava ouvidos ao amoroso convite e à paterna providência,
as violências e os castigos próprios para fazê-los cair em si mesmos e fazerem, por causa das ameaças e para se libertarem dos castigos, o que não queriam fazer por amor. Vi que meu pai tudo fazia bem com grande misericórdia. Via ainda a obstinação de muitos que não teriam dado ouvido nem aos benefícios nem aos castigos. Sentia grande pesar. Consolava-me, porém, porque muitos se converteriam do próprio erro e retornariam ao Pai. Por esse motivo, agradecia de novo ao Pai. Tendo-me ele já assinalado sua vontade acerca de minha partida daquela nação, transmiti a este respeito aviso a José por meio de um anjo. Louvei e adorei esta paterna providência e disposição divina e pedi-lhe que se portasse de modo semelhante com meus irmãos, ao querer mais uma vez chamar ao estado de graça alguma alma por divina misericórdia e fazê-la retornar à sua pátria, que é o paraíso, prevenisse a quem a pudesse ajudar e fazê-la voltar a ele. Fizesse com as divinas inspirações que executasse sua vontade como fez José, que logo me reconduziu a Nazaré para cumprir a vontade divina. O Pai prometeu-me fazer tudo isso e eu lhe rendi as devidas graças também por parte de meus irmãos. Alegria e conformidade de Maria e José. Ouvida a ordem divina, José logo preveniu a sua esposa e juntos se alegravam por terem de retornar à pátria. Renderam graças a meu pai e com a mesma conformidade com a qual haviam recebido a ordem de partir de sua pátria, receberam a ordem de voltar para lá. Coisa semelhante fiz eu em relação ao Pai e ofereci-lhe a pronta obediência deles e a conformidade e a sua vontade unidas às minhas, e pedi-lhe que, em virtude delas, se dignasse inserir no coração de todos os meus irmãos semelhante conformidade em todas as coisas, tanto prósperas como adversas. Suplicava-lhe que recebesse minhas ofertas em suplência por aqueles que não sabem acomodar-se ao querer divino e só obedecem e só conformam com a vontade divina no que lhes satisfaz. Mas nas coisas adversas se portam com grande dureza e não querem submeter-se às disposições divinas. Meu pai acolheu com grande contentamento estas minhas ofertas e recebeu a satisfação relativa àquela dureza e pouca conformidade de meus irmãos. Fez-me ver ainda como por aquelas minhas súplicas e ofertas daria a todos os meus irmãos nova graça para se poderem conformar em tudo com as suas divinas disposições e obedecerem prontamente à sua vontade. Eu já via que muitos se serviriam da graça, agindo virtuosamente, portando-se como filhos obedientes e submissos à vontade do Pai Celeste. Disso me alegrei muito, agradeci ao Pai e impetrei-lhe graça maior. Vi ainda que muitos se mostravam nesta questão cada vez mais duros e pertinazes, sem dar importância alguma à graça concedida por meu Pai. Afligia-me por isso e rogava ao Pai que retirasse de mim a satisfação devida por causa da dureza deles. Suplicava-lhes que usasse de misericórdia para com eles, não desistisse de dar sua graça para que, prevenidos por ela,
finalmente se rendessem à sua vontade e às suas disposições. O Pai prometia-me fazê-lo para consolar-me naquelas aflições. Na verdade, muitos, por fim, reconhecendo seu erro, emendar-se-iam e entregar-se-iam a tudo o que a respeito deles dispunha o Pai. Agradeci-lhe mais uma vez esta nova graça e misericórdia que usava para com eles por minha causa. Bendize-o e louvava a sua infinita bondade em descender, em, em condescender em tudo o que eu reclamava dele para benefício de meus irmãos e para a sua maior glória. A despedida. Antes de partir, a querida mãe e José se despediram de alguns amigos. Frequentemente vinham visitar minha mãe para serem por ela instruídos, atraídos pelo ardor de suas raras virtudes. Não podiam apartar dela. A querida mãe os confortou, animou e exortou à perseverança na adoração do verdadeiro Deus e firmeza na fé ensinada por ela. Assegurou-lhes contínua proteção e pediu-me que os abençoasse e impetrasse-lhes de meu Pai as graças necessárias à eterna salvação. Fi-lo com todo amor e benignidade. Desfaziam-se em prantos os seus corações, visto que, iluminados por luz superior, reconheciam de algum modo o grande mérito da querida mãe e, sabendo que não a teriam mais para sempre, não podiam consolar-se e aceitar tamanha oferta. Ofereci ao Pai aquelas lágrimas e aflições de seus corações e pedi-lhe se dignasse consolá-los e assisti-los sempre de modo particular. Roguei-lhe ainda se dignasse conceder idêntico sentimento a todos os meus irmãos em ocasiões semelhantes. Tendo reconhecido de que hão de perder a sua santa graça e a minha querida mãe por meio do pecado, sintam aquela dor e arrependimento que verdadeiramente devem sentir. Com isso, cheguem a livrar-se de tão grande desgraça, isto é, conhecendo o mal, possam libertar-se dele e não ficar privados de sua graça e da proteção de minha querida mãe. Pedia-lhe se dignasse ter cuidado particular de toda aquela nação, uma vez que eu havia estado ali todo aquele tempo e em vista da caridade de alguns deles para comigo, se dignasse iluminá-la e fazer com que se convertesse e reconhecesse o verdadeiro Deus. Supliquei ainda não permitisse que aquela casa onde havia habitado fosse receptáculo de seus inimigos. Tendo sido já consagrada e santificada pela minha permanência, ficasse sempre no estado em que eu a deixava, e todos os que lá entrassem fossem iluminados e ficassem persuadidos das verdades eternas. Os que lá ingressassem com fim reto fossem confortados e animados à perseverança na fé. O fiel se conservasse e a quem queria ficar na infidelidade não lhe fosse permitido entrar ali. Tudo me concedeu o Pai. Obtido isso, pedi-lhe ainda que se dignasse conceder graça idêntica a todas as almas nas quais estabeleci morada, isto é, que se tornassem capazes de dar asilo ao inimigo, o pecado, já estando santificados por minha contínua permanência nelas. Quem tratar com as mesmas fique iluminado e confirmado na fé e na verdade, de maneira
a poder afirmar: esta alma é verdadeiramente a habitação de Deus e nela se encontra a graça divina. Instrua-se com a palavra dela e aprenda através de seus exemplos. O Pai amoroso prometeu fazê-lo com grande liberalidade. Efetivamente não deixa de realizá-lo enquanto uma alma fiel, onde estabeleci morada por meio da graça e do amor, se torna um consolo, serve de exemplo para todos. Ilumina qualquer um que trate com ela e persuade-o, porque verdadeiramente aquela alma é trono da sabedoria divina e nela habito. Se muitas, depois de terem sido durante longo tempo habitação minha, são ocupadas por meus inimigos, isso sucede porque elas efetivamente o querem à força e não porque meu Pai não lhes conceda a graça para se conservarem no estado no qual, por sua infinita bondade, as havia colocado. Ao ver que muitas haveriam de cair, sentia dor insofrível e ofereci este imenso pesar ao Pai, suplicando-lhe que, em virtude deste, se dignasse iluminá-las para que conhecessem o próprio erro. Lhes desse simultaneamente tanta graça que pudessem voltar ao primitivo estado. Por ser-lhes coisa muito difícil de conseguir, fiz novas instâncias ao Pai e roguei-lhes com súplicas reiteradas, de modo que, finalmente, condescendeu o querido e benigno Pai e prometeu-me, quanto eu lhe pedia, apesar de que muitos abusariam até desta nova graça. Agradeci-lhe por aqueles que a aproveitariam e supliquei-lhes ter piedade das misérias que dela, das míseras que dela abusavam. Agradece ao Pai. Bênção. Havendo chegado o dia marcado para a partida, pus-me de joelho em terra, juntaram-se a minha dileta mãe e José. E assim agradeci ao Pai todas as graças que naquele lugar me havia dispensado, os cuidados paternos que me dedicara a mim, a querida mãe e a José, por sua providência em conservar-nos e governar-nos com tão grande amor. Agradeci-lhe por todos os benefícios que havia feito àquela nação por meu intermédio e como já se cumprira a sua promessa de chamar-me ao Egito para salvar aquele povo. Roguei-lhe dar paterna assistência a todos aqueles que criam nele e conceder-lhes tanta virtude e graça que pudessem converter os outros e reconduzi-los à adoração do verdadeiro Deus. Agradeci-lhe ainda, em nome de todos daquela nação, por se ter dignado mandar-me para lá, a fim de habitar no meio deles. Desconhecendo eles o benefício singular, deixavam de dar a meu Pai a devida glória, faltando ao conveniente agradecimento. E isso supri por parte de todos. Recebeu o Pai minhas ofertas e condescendeu aos meus rogos, prometendo-me o que lhe pedia, mostrando ter por meu intermédio todo o agrado a que almejava. Declarava-se satisfeito em relação a todos os meus irmãos por aquilo que eu fazia em nome e lugar deles. Pedi-lhe a bênção como filho, em tudo submisso e obediente. Rogava-lhe abençoasse minha querida mãe e seu esposo José. Fê-lo com a plenitude de sua graça. Obtido isso, roguei-lhe se dignasse realizar coisa semelhante em favor de todos os meus irmãos,
quando se encontrassem em idêntica situação, isto é, cumprissem a sua vontade e obedecessem às suas ordens. Por ele abençoados, tudo lhes sairia com perfeição e executariam a vontade do Pai perfeitamente para a sua maior glória e proveito deles e para alcançarem o prêmio preparado aos verdadeiros obedientes e aos que praticam as suas obras com toda a perfeição requerida. O Pai prometeu-me realizar tudo isso e com grande liberalidade. Daí, quem se mostra esquivo à obediência e à execução de sua vontade, fica privado de sua bênção, como ainda do prêmio, e causa desgosto a meu Pai, o qual não deve ser desgostado nem contraditado, seja o que for que possa acontecer no mundo. E ainda, a custo da própria vida, devem meus irmãos obedecer-lhe em tudo, agradar-lhe pela prática perfeita daquilo que ele requer. Via, porém, que muitos nisto falhariam. Sentia um grande pesar e oferecia em suplência minhas ações, nas quais muito se comprazia o dileto Pai. Agradecia-lhe por esta complacência, como também agradecia-lhe em lugar daqueles que lhe dão prazer e executam perfeitamente suas ordens e divinos mandamentos. A partida. Chegada a hora da partida, tomou-me a dileta mãe pelas mãos junto com José. Saímos daquela cidade sem qualquer provisão, mas só confiados na providência de meu pai. Havendo saído da cidade, voltei-me para trás e, alçando a destra, abençoei-a, suplicando ao Pai confirmasse sobre ela a bênção que dera e de novo lá recomendei. Começando a viagem, disse a querida mãe que cantasse um novo cântico de louvor e de ação de graças ao Pai. Logo começou a cantar tão suavemente e com tanto gosto de meu pai, meu e de José, que caminhamos com grande trecho da estrada sem sentirmos cansaço algum. Ofereci estes cânticos ao dileto Pai e pedi-lhe que, por aquela sua e minha complacência, se dignasse dar a todos os meus irmãos tanta graça que, ao ouvirem os louvores divinos, ficassem consolados no íntimo e não sentissem cansaço no seu serviço. Assim se animem cada vez mais à fadiga e a todas aquelas ações que em seu serviço lhes possam trazer tédio e cansaço. O Pai prometeu-me fazê-lo, embora em muitos não causem este efeito a graça que ele lhes comunica, porque a intenção deles não é inteiramente sincera, a vontade está manchada de amor próprio e o motivo de agir não é só para a glória e o serviço de meu Pai. Em consequência, não sentem aqueles efeitos admiráveis que a graça divina costuma causar numa alma verdadeiramente fiel. Combinam o passo. Andava minha esposa, embora menino pequeno, com passo igual ao de minha mãe e José. Enquanto eles se acomodavam à minha fraqueza de criança e eu à sua condição. Esforçava-me por segui-los. Oferecia ainda disso ao Pai, e embora fosse uma coisa em si mínima, era contudo muito grande, porque feita por mim. Estando a minha humanidade unida à divindade, qualquer obra minha, apesar de mínima, era de mérito e valor infinitos. Pedi ao Pai que, em virtude daquela união que procurava obter, acomodando-me aos passos da Divina Mãe e de José, se dignasse dar graça e virtude a todos os meus irmãos
e fazer cada um deles se acomodar à vontade de outrem naquelas coisas que são para sua glória e gosto, fazer com que cada um deles se acomode à debilidade e fraqueza do irmão enfermo e débil, e que esse se esforce o mais possível por seguir a robustez de quem é mais forte e válido do que ele. Assim, unidos, acomodando-se um à condição do outro, sirvam ao Pai com paz e tranquilidade de espírito e cheguem ao fim visado, a aquisição da glória eterna. Via nisso muitos falhariam, e pedia com grande instância ao Pai que inserisse em seus corações esta bela virtude e união, da qual depende todo o proveito que deve uma alma tirar do serviço divino. Se faltar essa virtude, tudo falta. O Pai me prometia fazê-lo, mas eu bem via que muitos e muitos haveriam de falhar, deixar-se-iam enganar nisto pelo amor próprio e pelo inimigo infernal, que com todo o seu poder se afadiga e empenha por abolir do mundo esta virtude de caridade e união com o próximo. Pedia-o com mais instância ao Pai e oferecia-lhe o pesar que experimentava, o qual, na verdade, era muito grande. Portanto, este é um vício assaz contrário à virtude e aquilo que eu viera ensinar. Meu pai aceitava aquilo que eu fazia e oferecia-lhe com grande amor. Mostrava-se pronto a dar a todos nova graça em troca daquilo que recebia de mim e aplacava-se. Os meus irmãos muito excitavam a ira pela pouca caridade e unanimidade entre si, pois não queriam compadecer-se mutuamente, nem suportar um a fraqueza do outro, enquanto meu pai suporta inúmeras faltas, imperfeições e defeitos de todos, e acomoda-se à vontade deles nas coisas que lhes são proveitosas. Pedia-lhe ainda se dignasse conceder luz a todos para conhecerem esta verdade e assim a minha imitação soubessem acomodar-se e concordar entre si, muito mais se animassem a fazê-lo ao ver que não só não desdenhei praticá-lo, como cumpri-o com tanto gosto, amor e resignação, e isto por amor deles e para deixar-lhes um exemplo perfeito. Rogava ao Pai abençoasse e desse nova graça a todos aqueles que me tivessem imitado. Tinha a todos presentes, olhava-os com amor e impetrava-lhes muitas graças, em particular a perseverança final nesta como em todas as outras virtudes. Meu pai benignamente mo concedeu e agradeci-lhe por parte de todos, também por aqueles que ainda não tinham o ser e depois de o haverem tido, muitas vezes faltam neste ponto. Por isso supri a omissão de todos. Ficou meu pai inteiramente satisfeito. As bênçãos de Jesus. Prosseguindo assim, nova viagem, ia dando a bênção por todos os lugares por onde passava e pedia a meu pai se dignasse fazer com que aquelas estradas e campos fossem habitados por pessoas que lhe dessem muita glória, lá o servissem fielmente, imitassem a minha vida, praticassem as minhas virtudes. O Pai prometeu-me fazer como efetivamente fez, enquanto, por seu particular impulso, muitos, tendo deixado o mundo com todas as suas comodidades e riquezas,
se retiraram a estes desertos e campos para lhe levar uma vida mais angélica do que humana. E aqueles lugares se transformaram em escolas de todas as virtudes e perfeições. Quanto me alegrava, esposa minha, ao ver que nisso se realizaria a promessa de meu pai pelo pedido que fiz, de modo que eu, por gratidão para com o Pai, prostrei-me por terra e, genuflexo, adorei-o e agradeci-lhe tamanho benefício. Orei por uma assistência e cuidado particular para com todos aqueles que ali fossem levados por impulso divino, com a intenção de lá fazerem sua morada em vigílias e penitências para a glória de meu Pai e imitação minha, a fim de depois conseguirem o prêmio prometido por meu Pai, a quem deixar tudo para seguir-me e imitar-me. Supliquei-lhe ainda que todos o dom da perseverança, porque via que muitos haveriam de faltar quanto a isso por instigação do inimigo infernal, o qual, com várias espécies de tentações e muitas astúcias, se empenharia por fazê-los retroceder do bem iniciado. Por isso rezei ainda a meu Pai se dignasse frear a besta infernal, dar àqueles tanta luz que pudessem conhecer as suas astúcias e lisonjas e simultaneamente graça para superarem-nas. O dileto Pai tudo me prometeu, como de fato realizou e ainda o vai executando, não deixando jamais de dar luz, graça e virtude àqueles todos que se acham em semelhante estado, a fim de que possam preservar-se das insídias e sibilos do inimigo tentador, que odeia ferozmente todos aqueles que se põem em seguir-me e a imitar-me, porque sabe quão grande é o bem que eles fazem e a grande recompensa que lhes será preparada, como ainda o dano e a ruína que a esse inimigo advém pelas perdas que assim sofre. Por isso jamais repousa, sempre gira e regira, e como cão raivoso tenta morder quem se opõe a estes perversos desígnios. Mas, efetivamente, a imundíssima fera nada pode fazer, senão lhe o permite meu Pai. Assim, todas as suas fraudes e insídias servem a meus irmãos para aumentar-lhe o mérito e a glória, enquanto eles a superam e vencem com a graça de meu Pai. Jesus nos braços de José e Maria. Havendo já caminhado um grande trecho, estava muito cansado. Percebeu-o minha dileta mãe, enquanto participante de todos os padecimentos que sentia em minha humanidade. Ofereceu-se junto com José para levar-me sucessivamente nos braços. Aceitei para dar-lhes aquela consolação, uma vez que também eles estavam muito atribulados pela viagem. Consenti que primeiro minha querida mãe me carregasse nos braços por algum tempo, depois José, no intuito de, em tal ocasião, consolar a um e outro. Roguei, portanto, ao Pai que fizesse que não sentissem peso nem fardo algum, e ainda que os consolasse e revigorasse mais para poderem prosseguir viagem, pois estavam eles igualmente muito cansados e sem conforto humano. Havendo minha mãe me tomado nos braços, entendeu logo o favor da virtude divina que em mim habitava, e cheia de alegria e revigorada quanto às forças corporais, andava sem dar atenção a isso, nem sentir fardo nem peso, ao invés com muita alegria e consolação. Depois de algum tempo entregou-me a José, pois assim lhe ordenei.
Operaram-se os mesmos efeitos em José, mas não com aquela sublimidade de efeitos que minha dileta mãe experimentava. Assim, tanto um como outra prosseguiram o caminho com regozijo, sem fadiga nem cansaço. Eu, no entanto, ofereci aquela caridade e amor a meu pai e supliquei-lhe se dignasse conceder graça idêntica a todos os meus irmãos, principalmente aqueles que se exercitam em semelhantes atos de caridade, isto é, todos os que, por amor de meu pai, querem assumir as fadigas insustentáveis para o próximo enfermo e débil e que, visando proporcionar-lhe refrigério e aliviá-lo nas tribulações, substituem-no nas fadigas ou em outras obras que o irmão não pode suportar. Por eles pedi ao Pai que, visto fazerem-no eles por amor seu e para imitar-me, desse-lhes graça para não sentirem fadiga ou tédio ou peso que a obra lhe possa trazer. Concedesse-lhes tanta graça que naquela ação e obra de caridade experimentassem muita consolação e conforto de espírito. E se aquilo que se faz por amor de uma criatura não causa enjoo ou tédio a quem ama, convém muito mais que as obras feitas por amor de meu Pai não provoquem tédio, fastio ou cansaço. Ao invés, encha-se a alma de celeste consolo espiritual, de virtude e força para praticar coisas cada vez maiores para a glória do Pai e para proveito próprio e utilidade do próximo necessitado e angustiado. Tudo isso me prometeu fazer o Pai com particular cuidado e providência, como de fato o vai realizando. Pode, a respeito, dar verdadeiro testemunho quem nisso se vai exercitando e verdadeiramente o faz por amor de meu Pai sem outro interesse. Quem assim age não pode negar ter sentido todos aqueles efeitos que já mencionei, e se não os experimenta é por não ser a sua vontade inteiramente perfeita, nem o amor verdadeiro. Pois onde se encontra genuíno amor e boa vontade, encontra-se ainda tudo o que referi. Eu o impetrei de meu pai e ele, tendo-mo prometido, não pode falhar nem falhará jamais. Via, porém, que muitos falhariam nisso, por aí misturarem fins peculiares, não inteiramente retos. Sentia pesar por ver que não davam a meu pai aquele gosto que lhe teria dado se agissem com reta intenção, e também porque eles perdem o mérito da obra e, ao agirem, não recebem o prêmio por eles esperado devido ao defeito inerente. Disso sentia pesar e rogava com grande instância ao Pai se dignasse purificar-lhes a intenção, aperfeiçoar-lhes a vontade, a fim de que, tendo-se afatigado, não fossem depois frustrados do prêmio preparado. Também nisso atendeu-me o Pai. Em verdade, não deixa de insinuar continuamente ao coração daqueles que nisso se exercitam, que purifiquem a própria intenção e mantenham liberta a vontade de qualquer complacência, vaidade e outras que lhes possa fazer perder o mérito das próprias ações. Muitos deles aproveitavam e executavam quanto meu Pai sugeria-lhes com as divinas inspirações. Disto me alegrava e rendia graças ao Pai, impetrava-lhes nova graça e virtude. Entristecia-me, porém, por causa dos que abusavam e não davam ouvidos à divina inspiração, mas seguiam seus ditames e falsas atenções. Para suprir-lhe a falta, oferecia ao Pai as minhas retas intenções,
ao agir só para com a sua maior glória e por seu amor, e com isso vinha a dar-lhe aquela glória e satisfação que por esses últimos lhe era negada. Muito aprazia a meu dileto pai tudo o que eu fazia e frequentemente me dizia: meu filho amado e dileto, encontro em ti todas as minhas delícias e complacências, e de ti recebo toda a glória e honra que me negam as criaturas. E mais me alegro em ti sozinho do que em todas elas juntas, mesmo se fossem perfeitas e santas. Eu, ao ouvir essas palavras, experimentava na alma e também em minha humanidade novo Gláudio pela complacência de meu dileto pai. Oferecia-lhe este Gláudio que experimentava e por ele suplicava-lhe não se irar contra meus irmãos delinquentes, mas suportá-los e sustentá-los com longanimidade e provê-los em seu amor paterno. Pedia-lhe por aquele Gláudio e aquele prazer que ele experimenta em mim, que se dignasse consolar todos os meus irmãos aflitos e angustiados no caminho da virtude, dos quais via muitos. O Pai benigno e amoroso me atendeu enquanto lhe pedia com todo amor e solicitude.